Olá, meus irmãos, estamos aqui de volta com o nosso estudo básico do Espiritismo, volume 2. Para quem está começando, para quem está vendo esse vídeo agora pela primeira vez aqui no nosso canal do YouTube, esse estudo básico, ele é um dos cursos, não é, que faz parte aqui do estudo completo da doutrina espírita, tá, que é composto de vários cursos. Nós já especificamos e falamos desses cursos, não é, nas aulas lá do primeiro volume, certo? E esse aqui é o volume 2 do estudo básico do Espiritismo. Então, para quem está começando agora e quiser realmente acompanhar o nosso estudo por completo, é aconselhável que comece lá do volume um, tá certo? Nós já tivemos, me parece que são 69 aulas, aqui é a parte introdutória do Espiritismo, tá certo? E aqui nós estamos no volume 2. Esse é o módulo um, Fundamentos Básicos. Então, quem está vendo esse vídeo pela primeira vez, esse estudo aqui, básico do Espiritismo, é um dos estudos que faz parte desse estudo completo aqui, tá certo? Estamos aqui no volume 2, já encerramos o volume um, composto de 69 aulas. Então, repetindo, quem quiser acompanhar o estudo desde o início, é interessante que comece lá desde a primeira aula do primeiro volume, tá? Vocês vão encontrar todas as aulas aqui no nosso canal. Então, módulo um, Fundamentos Básicos, esse é o roteiro de número 11, a Lei Divina. Então, nós já estudamos aqui, não é? Falamos sobre Deus, né, os atributos da divindade, o que é Deus, etc., a existência de um Deus único. Né? Falamos que o pensamento de Deus, ele é a mesma coisa que o fluido universal, ou substância universal, né? Ou campo universal, como outras pessoas chamam, e que todo o universo, tanto do plano espiritual quanto do plano físico, ele é formado do pensamento de Deus, tá? Nós já vimos isso. Vimos que esse pensamento de Deus, ele se desloca em uma onda, não é? Uma onda que contém ciclos, digamos assim, que contém frequências. A cada variação dessa frequência, dessa única onda, né? Vamos entender que o pensamento de Deus ele é emitido numa única onda de energia, tá? Só que essa onda, ela tem frequências, né? Ela tem modulações, vamos dizer assim. Cada modulação, cada variação de frequência dessa onda, ela cria uma dimensão no universo. Né? Então, nós vimos que o universo ele é dividido em dois planos, que é o plano espiritual e o plano físico. O plano espiritual ele compõe, digamos, 99% do universo e o plano físico apenas 1%. Tá? O plano físico são todos os mundos materiais, tudo que a gente conhece como matéria, desde as galáxias, das estrelas, dos planetas, dos satélites, dos astros, de uma forma geral. Tudo isso é o universo material, que é apenas 1% do universo completo, né, onde a maior parte é tudo dimensão espiritual, tá certo? Então, cada frequência, cada variação de frequência do pensamento de Deus, ele cria dimensões. E à medida que esse pensamento de Deus se afasta da mente divina, digamos assim, ele vai se condensando. Né? Então, a primeira grande condensação conhecida, né, que os espíritos nos ensinam, chama-se de fluido cósmico universal, que já é, digamos assim, a primeira grande condensação do fluido universal. O fluido cósmico universal, nós já vimos que ele forma tanto mundos do plano espiritual como mundos do plano físico, não é? Vimos que do fluido cósmico universal, uma variação desse fluido cósmico universal se chama fluido vital, que é o fluido responsável por animar a matéria inorgânica, ou seja, todo ser orgânico, todo ser vivo, ele é animado do fluido vital. Vimos que o fluido vital também ele é doado, né, através dos passes, ele é recebido através das energias do universo, né, através da pele, nós absorvemos o fluido universal, e através da alimentação também. Falamos também até aqui da criação divina como um todo, né, como se processa a criação, e falamos, né, nas duas últimas aulas do universo de uma forma geral, tá? Então, hoje, essa aqui é a aula de número 88 na sequência geral, não é? Ou seja, desde o volume um até agora, essa vai ser a 88ª aula, tá certo? E na sequência de postagem, de publicação no canal, essa é a de número 91. Então, isso aqui é para facilitar o acompanhamento de vocês, essa numeração, tá certo? Então, vejamos. Deus criou o universo, nós já entendemos até isso aqui, tá certo?
Agora, Deus estabeleceu leis, tá? Mas, dentro dessas leis, aliás, envolvendo essas leis, nós temos uma lei maior, tá? Que é chamada de a lei divina. E nós vamos aqui exatamente falar sobre ela, tá certo? Então, vamos imaginar o seguinte, olha, eu coloquei aqui uma pequena analogia, tá? E uma pequena mesmo em relação a Deus, né? Cada um de nós tem os seus princípios, a sua ética, o seu modo de ser e de agir. Cada um de nós tem um caráter, né? E todos esses atributos estão ligados à nossa personalidade. Tudo o que nós realizamos é baseado em todas essas coisas. Então, veja, o nosso pensamento, ele é revestido daquilo que nós somos, tá? Então, por exemplo, as pessoas que têm princípios, né, as pessoas que têm ética, não vai sair daí por aqui, sair por aí sujando a rua, né, tirando papel, né? Essas pessoas aí não vão sair por aí cometendo crimes, essas pessoas não vão realizar falcatruas, né? Não vão fazer coisas que firam os seus princípios, a sua moral, a sua ética. Então, resumindo, todos nós somos aquilo que nós pensamos, né? O nosso pensamento, ele expressa o nosso caráter, a nossa individualidade, tá certo? E se nós somos assim, Deus também é, porque nós somos criados, não é? Nós somos filhos de Deus, nós somos imagem e semelhança, nós somos essência espiritual de Deus. Então, veja, a forma de ser de Deus, deixa eu adiantar aqui, não é? Deus, como é a perfeição absoluta, tem o seu modo de ser. Esse modo de ser de Deus é o que se chama de a lei maior, a lei divina, que é o que envolve, é o que organiza, estrutura toda a criação de Deus, ou seja, todo o universo. Tá certo? Então, quando a gente ouvir falar em lei divina ou lei maior, veja que a gente está se referindo a uma lei só. Essa lei é o modo de ser de Deus, tá certo? Que não muda. Então, essa lei maior é o próprio Deus, como a grande alma que está no centro de irradiação e de atração em todo o universo. Então, nós vimos que o pensamento de Deus, não é, ele irradia e é atraído, ou seja, é como eu até citei o exemplo da respiração, tá? Que esse exemplo nem é meu, esse exemplo foi dado pelos espíritos, tá certo? Então, na respiração, ela tem duas etapas: a expiração, que é quando o ar sai, e a inspiração, que é quando o ar volta, tá? Então, o pensamento de Deus, ele é emitido numa única onda, mas essa onda ela vai e volta. Quando ela vai e volta, completa o ciclo, nova onda mental vai e volta. Cada vez que Deus emite uma onda mental de um pensamento, novas criações no universo são realizadas, tá? Então, cada emissão de onda mental de Deus é um ciclo de criação, de ida e volta. Ela sempre faz esses dois percursos, e nós já explicamos por que é que ela faz esses dois percursos nas aulas passadas, lá do primeiro volume, tá certo? Então, é por isso que eu digo que é importante que vocês acompanhem desde o início para poder entender o fio da meada, como se chama, tá certo? Então, o pensamento de Deus é a própria lei, porque o pensamento de Deus representa o modo de ser de Deus. Então, eu acredito que com essa analogia aqui, vocês estejam compreendendo exatamente aonde eu quero chegar, o que seria essa lei maior, tá certo? Então, veja, o pensamento de Deus, o fluido universal, expressa o modo de ser de Deus. Logo, o fluido universal é a lei maior. Então, vocês percebem que e se o pensamento de Deus expressa o modo de ser de Deus, e Deus sendo a perfeição absoluta, vocês concordam comigo que o universo ele tem que ser perfeição, ele tem que ser amor, não é? É o que predomina, é o que rege, é o que domina no universo, tá certo? Então, essa é a lei maior, a lei de Deus, a lei do modo de ser de Deus, a lei do amor, da organização, da estrutura, né, do equilíbrio, tudo isso é a forma de ser de Deus. Então, percebe que o universo nunca pode chegar no ponto de caos, o mal nunca pode dominar o universo, tá certo? Nunca. Por quê? Porque o universo é formado pela lei maior, que é o modo de ser de Deus ou o pensamento de Deus. Então, essa lei maior, que é o pensamento divino, ela engloba todas as coisas, tudo que for criado no universo está envolvido nessa lei maior, tá certo? Então, veja como o Espiritismo é uma religião que nos dá referências, que nos dá motivos para que a gente raciocine sobre o que seja religião, e não
ter que engolir as coisas simplesmente porque elas são assim, porque está escrito na Bíblia, não é que que tem a sua importância, mas não está resumido ali, porque eu já disse isso lá no volume 1, não é? A Bíblia ela foi escrita por homens que tinham a sua forma de entender de 2, 4 mil anos atrás, não é? Se a gente for pegar o Primeiro Testamento, antes de Jesus, são 4 mil anos, mais ou menos, arredondando, atrás. Então, veja, é muito diferente a forma de pensar de um homem de 4 mil anos atrás com um homem de hoje, tá certo? Então, não está resumido ali. É por isso que Jesus, 2 mil anos depois de Moisés, ele vem e ainda assim ele diz que enviaria um Consolador para ainda esclarecer mais, não é, a nossa relação com Deus, com a criação, com o universo de uma forma geral. E daqui a 2 mil anos, os nossos pensamentos vão estar muito mais evoluídos do que o que nós temos hoje, porque assim é o ciclo da vida, não é? É a evolução constante. Então, essa lei, ela engloba todas as coisas, tá? Mas ela é uma lei abrangente, tá? Ou seja, ela abrange tudo, ela é elástica, ela não é uma lei rígida, né, que tem que seguir aquilo dali, porque aquilo não é uma ditadura, não é uma determinação, tá? Ela é adaptável, tá? Ela é compensadora, corretiva, disciplinadora, educadora, etc. Então, veja, o modo de ser de Deus, que é o pensamento de Deus, que expressa o modo de ser, aliás, o pensamento de Deus expressa o modo de ser de Deus, ele é a lei maior. E essa lei, ela tem todas essas características de abrangência, de elasticidade. Veja que você pode se movimentar dentro da lei. Ela não é aquela estrutura rígida, como um corredor apertado que só dá para passar uma pessoa e com os braços estirados, porque você não pode se movimentar. Não. Ela é uma lei flexível, tá certo? Então, veja só, vamos entender. A gente encontra desordem no mundo, no universo? Encontra. Mas observe que essa desordem, por mais gritante que ela seja, não é? Por mais que ela seja perceptível por nós, ela é uma desordem que está envolvida pela ordem. Então, veja, essa desordem nunca vai superar a ordem, porque a ordem é o todo, é o maior, e dá um espaço, por a lei ser flexível, por a lei ser adaptável, elástica, ela permite que a gente se movimente dentro dela, mesmo que a gente crie a desordem. Mas observe, a desordem é uma pequena parte que está se movimentando, envolvida pela ordem. Assim também é o desequilíbrio. O desequilíbrio, ele é permitido dentro da lei por ela ser flexível, mas é uma pequena parte que se encontra dentro de um equilíbrio. Assim vai o ódio, né? Ou seja, o ódio que nós, criaturas de Deus, possuímos, ele é uma pequena fração que se encontra embutido dentro do amor, ou seja, o amor sempre prevalece. O ódio nunca vai predominar, nunca, por mais que as pessoas sejam pessimistas, tá certo? O ódio jamais vai predominar onde é o amor. E veja, a gente tem uma visão, né, de que o planeta, que as pessoas, existem muitas pessoas mais, né? A gente viu aí nesses eventos aí de 4 anos para cá, a expressão de ódio das pessoas, não é? De arma, de tiro, de violência, não é? De agressão, de uma série de coisas que isso surgiu, não é? De uma forma assim. Na verdade, isso já existia, não é? Isso foi estimulado dentro dessas pessoas e as pessoas botaram para fora o que elas realmente são. Infelizmente, não é uma boa parte da população do mundo inteiro eles são assim, porque nós somos um planeta de provas e expiações. Isso, de certa forma, nos mostra como nós somos atrasados ainda em termos de moralidade, tá certo? A gente está no ano de 2023, século 21, não é isso? Mas a gente ainda encontra nas pessoas a brutalidade que corresponde ao homem primitivo ainda, não é? Coisas que a gente pensa, a gente tenta se iludir, não é? Até por uma questão de otimismo, a gente tenta se iludir que essas coisas não existem, não é? Mas veja como a coisa brota e aí é uma quantidade enorme de pessoas, não é? Que trazem ódio, até pessoas, a gente vê até pessoas que professam a religião, como a religião protestante, não é? Essas pessoas apoiando armas, essas pessoas defendendo armas. É o que Jesus disse, né? Muitos me honram só pelos lábios, não é? Ou seja, só pelas palavras, mas nas ações não existe nenhuma. É por isso que eu sempre falo aqui nas aulas, não é? Que
O que importa não é você ter um título religioso, o que importa não é você ser católico, o que importa não é você ser protestante, o que importa não é você ser espírita, o que importa não é você ser budista, taoísta e por aí vai, né? As outras inúmeras religiões que tem. O que importa é a religião no verdadeiro sentido de você se ligar a Deus, da ligação da criatura com o Criador. Não importa título religioso, porque tem pessoas que se dizem que até que não creem em Deus, mas que essas pessoas jamais se prestariam para fazer coisas que a gente tem observado outras pessoas fazendo por aí. Então, quem é melhor? Não é? Jesus até dá um exemplo desse na parábola do bom samaritano. Jesus coloca ali o sacerdote, que viu o homem ferido e não fez nada, o levita, né, que era um homem de alta sociedade, não fez nada, e o samaritano, que era considerado a escória, foi o único que foi lá, cuidou dos ferimentos do homem, levou ele no seu cavalo, hospedou ele, pagou as despesas e mandou cuidar bem dele. Então Jesus até faz a referência, veja, quem é que amou o seu próximo aí? Foi o sacerdote, foi o levita ou foi o samaritano? Então veja, aos olhos de Deus, não importa o título que você tenha, a religiosidade que você tem, o que importa são as suas ações, tá certo? Então, pelo fato de você achar que você é espírita, você já está salvo, você é católico, você é protestante, não, porque a gente vê aí as pessoas que se dizem religiosas praticando barbaridades por aí que não condizem, inclusive, até levando eventos que são completamente opostos, não é, do que o Cristo ensinou, levando para dentro dos seus templos, das suas igrejas, não é, como danças, cultos a armas, a essas coisas. Veja que coisa absurda. Por quê? Porque tudo isso faz parte do ódio, da maldade que, infelizmente, ainda reina na maioria dos corações de nós que somos espíritos ainda muito atrasados. Mas tudo isso, por mais que agrida, né, por mais que nos leve a um pensamento pessimista de que as coisas estão cada vez piores, isso é uma pequena fração que se encontra na lei, não é? Que é a lei do amor. Então, isso aqui jamais vai dominar isso aqui. A dor, não é, que a gente também percebe com muita frequência, ela também é uma pequena fração dentro da felicidade. Então, resumindo, não é? Toda a parte de desequilíbrio, não é, de negatividade, digamos assim, elas são pequenas frações que se encontram dentro do positivo, dentro do equilíbrio, dentro da ordem, tá certo? Então, isso aqui é bom para a gente ter esperança. E o lado ruim, as coisas negativas, como desordem, desequilíbrio, ódio e dor e outras mais, elas são pequenas frações dentro da maioria que é ordem, equilíbrio, amor e felicidade. Isso é o que compõe a lei divina, a lei maior, tá certo? Então, eu até boto um exemplo aqui, que eu já falei isso em aulas passadas, não é? Para ilustrar melhor, veja, vamos supor que existe uma casa bem grande onde mora uma família. E cada membro de uma família tem o seu quarto, tem o seu cômodo, né? O seu pequeno espaço. Então, veja, as pessoas que dirigem a casa, né, normalmente os pais, vamos dizer assim, eles estabeleceram leis que englobam, que envolvem toda a casa. Agora, os pais deram aos filhos a condição de fazerem nos seus cômodos, nas suas dependências, né, que são individuais, o que eles quiserem. Então, por exemplo, se tem um filho que quer manter o quarto bagunçado, não é, com os brinquedos espalhados, o quarto sujo, etc., é uma responsabilidade dele, é um problema dele. Então, veja, o ambiente dele vai ficar em desequilíbrio, em desordem, mas isso não vai afetar a casa inteira, que é ordem, que é organização, que é limpeza, que é higiene. Então, percebem essa comparação? Isso vamos entender que cada quarto, cada cômodo dessa casa, a casa representa aí o universo, tá certo? E o nosso espaço de nos movimentarmos, estando encarnados ou não, ele é como se fosse um quarto, um cômodo que Deus nos deu para a gente fazer o que a gente quiser nesse cômodo. Mas por mais que a gente desorganize, desequilibre esse quarto, esse cômodo, esse espaço que a gente tem, a gente não vai atingir a casa, a residência maior, que é o universo inteiro. Então, percebem aí essa analogia que eu estou fazendo, que é para a gente compreender bem como é que nós nos movimentamos. Por mais que a gente ache que a gente é dono do mundo, que a gente pode fazer o que quiser, nós não somos. Isso é só uma visão acanhada, não é, de seres inferiores que nós temos. Nós, na verdade, nós somos restritos. Agora, essa parte restrita, ela é tão grande, ela é tão flexível, que ela nos dá a ideia de que nós temos todo o universo pela frente. Nós não temos. Não é? Nós só conseguimos nos movimentar dentro dos espaços que Deus nos concede para que não levemos prejuízo à ordem,
não é? Ao amor, ao equilíbrio, à felicidade, etc. Certo? Então, Deus estabeleceu, não é? Ou seja, a lei maior, que é a lei divina, ela tem subleis, tá certo? São leis dentro da própria lei maior, que regem toda a sua criação. Nós vamos estudar essas leis, não é? Nas aulas futuras, tá certo? Vamos explicar cada uma delas. Então, eu vou citar aqui, por exemplo, a lei da ação e reação, ou causa e efeito, não é? Que é como nós espíritas conhecemos. É diferente da lei do karma, tá? Eu vejo muito espírito falando aí, é a lei do karma. A lei do karma não é um ensinamento espírita. A lei do karma é uma explicação sobre a punição de acordo com as doutrinas orientais, com outras doutrinas que não são a doutrina espírita. E eu friso bem isso porque existe uma diferença muito grande entre a lei do karma e a lei de reação, ação e reação, ou lei de causa e efeito. A lei do karma, se você errar, você vai ser punido de todo jeito, mesmo que daquele momento em diante você leve uma vida de equilíbrio, de realizações boas, de caridade, de auxílio ao próximo, etc., você vai pagar por aquilo dali. A lei da ação e reação, ou causa e efeito, não. É aquilo que Paulo diz: o amor cobre a multidão de pecados. Então, se uma pessoa cometeu um erro, ela está enquadrada para resgatar, ou seja, para pagar esse erro, é verdade, não é? Ou seja, é a lei do plantio e da colheita. Você plantou, você tem que colher. Agora, de acordo com a lei de causa e efeito, ou ação e reação, se você passa a viver uma vida fazendo bem, 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 e a quantidade de bem superar aquele ato negativo, aquele mal que você fez, aquilo dali se dilui, se dissolve, você não precisa pagar. Então, veja que há uma diferença substancial, não é? Na sua própria estrutura entre a lei de ação e reação, por causa e efeito, e a lei do karma. Então, para quem é espírita, está começando agora a estudar o espiritismo, nunca usem lei do karma, tá? Porque está errado. É a lei de causa e efeito, ou ação e reação. Então, essa é uma das principais leis. A lei da evolução constante, ou seja, Deus nos criou, né? Eu falei que o pensamento de Deus, cada onda, ela vai e volta, é um ciclo de criação, não é? Cada onda do pensamento de Deus, ela vai e volta, é um ciclo de criação. E isso, a lei maior, ela determina que todas as criações de Deus, elas têm que evoluírem, não é? E nós, se nós formos comparar o que nós fomos há 200, 300 anos atrás e o que nós somos hoje, nós já melhoramos bastante. Perdão. Nós já melhoramos bastante, tá certo? E a tendência é que nós melhoremos cada vez mais, porque a lei da evolução constante é uma das subleis que está envolvida pela lei maior. Então, outras leis, não é, outras subleis foram criadas, como a lei da adoração, que vocês vão encontrar isso no livro dos Espíritos, a lei do trabalho, a lei da reprodução, a lei da conservação, da destruição, lei da sociedade, do progresso, da igualdade, da liberdade, da justiça, do amor e caridade, etc. Então, são várias subleis que fazem parte do modo de ser de Deus, que é a lei maior, tá certo? Então, com isso, a gente encerra essa aula sobre as leis divinas, né? Daremos continuidade ao nosso programa nas próximas aulas. Aqui eu coloco sempre, não é, esse quadro para qualquer dúvida, sugestão, crítica, informação que vocês quiserem. Se quiserem participar conosco, não é, trocar ideias, pode escrever aqui para o e-mail, tá certo? Que a gente responde com certeza. E aqui também é o endereço do nosso blog, né, para quem se interessar, onde nós colocamos com uma certa frequência alguns artigos, não é, que são relacionados a temas e qual é a visão do Espiritismo em relação a esses temas, tá certo? Então, com isso, a gente encerra aqui essa aula. Desejamos a todos um dia de muita paz.